Bem-vindo à Solução 23. Todos nós precisamos de família. Nós pensamos em muitas coisas quando se trata de encontrar a liberdade pessoal, sair e pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar demônios. E tudo isso é, então, tão importante. Mas a mais, o que fazemos depois disso? O que fazemos quando descobrimos sobre isso? Sobre liberdade pessoal e guiá-los a Deus. Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse isso. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Amém. Espírito Santo, e movê-los a adicionar tudo o que eu te ordenei. E certamente eu estarei contigo. Eu sempre aguardo com expectativa o final do ano. Então, o que fazemos em nosso chamado missionário, todos nós, é sair e fazer discípulos. Batizá-los na água e no Espírito Santo e ajudá-los a ter uma nova vida é o começo. Mas depois de fazermos isso, disse Jesus, preparando-os para adicionar tudo o que ordenou. Quando alguém se volta para Cristo, eles são... primeiramente, como a Bíblia diz, como um novo nascimento. Agora são novos em Cristo, mas então recebemos a ordem de ensiná-los, para batizá-los, para ajudá-los, para batizá-los, para experimentar tudo do que Jesus ordenou. Estamos aqui para ajudar as pessoas a crescerem e se fortalecerem nisso. Cristo. E o que você vê quando começa a viver esta vida e levar pessoas a Cristo e fazer o que vimos aqui no calendário de Jesus? Você percebe que as pessoas que você encontra e leva a Cristo são muito, muito diferentes. Algumas pessoas já estão na igreja. De certa forma, Jesus já ama de muitas maneiras e cresceu com a Bíblia, mas eles precisam o batista, o Espírito Santo, liberdade. E quando você dá isso a eles, elas já são muito, muito fortes, porque cresceram com a palavra de Deus e conhecem Cristo. Pronto, eles só precisam de ajuda para se transformar. Outras pessoas são muito religiosas, muito religiosas, e você precisa disso para derrubar esses pensamentos religiosos e continue a mostrar-lhes algo totalmente novo. Quem realmente é Cristo e o que... Isso é o Evangelho, é isso. Eles ouviram falar de Jesus, conhecem a Bíblia, mas entenderam errado. Outras pessoas são muito novas como eu. Quando entreguei minha vida a Cristo, nunca tinha realmente aberto a Bíblia. Eu não sabia de nada. E eu não precisava arrastar um monte de ideias, mentes fortes ou religião no início. Eu só precisava disso. O leite precisa de uma base, então todos somos diferentes. Mas uma coisa é certa para todos nós, é que precisamos de pessoas ao nosso redor. Todos nós precisamos de família. Não é só ir à igreja. Há uma diferença entre ir a uma igreja e ter uma família. Você pode estar em uma igreja. Você pode ser membro de uma igreja. Você pode sentar-se numa igreja. Pode haver um pastor que é o seu pastor ou líder. Mas não são crianças, não é a família, não são as pessoas que realmente dão a vida por você e te ajudam a crescer. Obrigado por assistir. O triste é que estive na igreja este ano sem ter realmente paz. E há uma grande diferença entre ser um líder e um amante. Ou ter líderes e então ter pais e família que realmente se impõem sobre nós. Deixe-me ler algo do meu livro que se chama Jesus. Cada pessoa que encontramos é diferente. Cada um está em um lugar diferente em suas vidas e tem necessidades diferentes. Mas todos precisam de comunidade. Nenhum de nós é chamado a percorrer esta vida sozinho. Nós frequentemente dizemos que somos o corpo de Cristo aqui na Terra. E isso é verdade, mas somos um corpo. Não sou só eu ou você sozinho. Pois é. Somos todos nós juntos. Nós sozinhos somos o número Não um. é o corpo de Cristo. Nós sozinhos somos apenas um membro do corpo. Assim nós... É uma das muitas pedras na igreja que Jesus une. Você não pode viver como um discípulo sozinho, sem ter desejo, lembrança e pessoas ao seu redor. E eu vou dizer isso novamente, é tão importante. Somos o corpo de Cristo, mas nós, isso sou eu. Não sou só eu. Eu sou o corpo de Cristo. Sim, mas não sozinho.
Eu sou parte do corpo de Cristo com outros membros. Juntos formamos o corpo de Cristo e precisamos um ao outro. Nunca somos chamados para viver sozinhos. Paz ao homem, especialmente quando uma pessoa nasce de novo. A Bíblia diz que quem nasce de novo é uma criança. Em Cristo, são crianças e precisam de ajuda como crianças. Leite, outras coisas, pessoas ao redor deles para nutri-los, para cuidar deles, para ajudá-los, para que possam crescer e se tornar fortes. A Bíblia fala sobre jovens na fé que então crescem e agora tornam-se adulto e maduro e tornam-se pais, apesar de tudo. Pais espirituais, e então eles têm seus próprios filhos espirituais. Assim como vemos no natural, se olharmos para o mundo natural hoje, temos bebês, temos os jovens, adolescentes e temos pais. Não atribuímos o mesmo mérito a todos. Esperamos mais dos jovens do que das crianças. E falamos mais sobre adultos. E não queremos que as pessoas ter 45 anos e ainda morar em casa com a mãe e a filha. Não queremos que elas cresçam. Torne-se independente de nós. Amadureça, deixe mãe e filha e tenha o seu próprio. O servidor, como é na natureza, deve ser no espiritual. Você não serve. Um grande assado de Natal para uma criança, a criança morrerá se você simplesmente deixar essa criança em um lugar. Do mesmo modo, se você der leite para um adolescente. Esse leite pode até durar um pouco, mas esse leite não pode realmente crescer e ficar forte. Por quê? Porque um adolescente precisa de mais do que leite. E é tão importante que conheçamos os diferentes níveis, não apenas no natural, mas também no espiritual. Deixe-me ler algo de 1 João, onde 1 João diz... Ele fala sobre os diferentes níveis. 1 João capítulo 2, ele diz isso. Eu escrevo para vocês, seus filhos, porque seus pecados foram perdoados. Perdoado por conta de seus pecados. Estou escrevendo para você, pai, porque você conhece aquele que é meu pai. É desde o início, né? Estou escrevendo para você, jovem, porque você superou o diabo. Sou Ryan. Isso é o que eu estou contando, por que não? Pai. Estou escrevendo para o seu pai, porque você o conhece, aquele que está longe de você. Desde o início, eu escrevo para você, jovem, porque você é forte. E a palavra de Deus você superou o único demônio. Aqui está o John. Ele escreve para 3 grupos diferentes de pessoas. Ele escreve para as crianças, isso também está nas nossas palavras crianças. Ele escreveu para os jovens, e ele escreveu para os pais. Ele diz coisas diferentes para pessoas diferentes. Por quê? Porque as pessoas estão em lugares diferentes em suas vidas. Quando as pessoas começam a acreditar, elas são como crianças. Fique, use, escolha. Leite! Para aqueles que precisam de leite, ele disse, estou escrevendo para vocês que seus pecados foram perdoados. Por quê? Porque quando as pessoas acreditam, há ataques, há dúvidas. Oh, isso está certo? E quanto a isso? E eles ouvem algo e... Oh, não! E alguém diz algo, é um resfriado, talvez seja um resfriado, Deus não diz isso, talvez Deus não diga isso. E então eles caem. Sério? Quem vem e me condena. E então você não está mais certo. Não, eu não estou mais certo. E isso é apenas um monte de ataques quando você é novo na fé. E eu me lembro de ter vivenciado todos esses ataques. Eu experimentei a dúvida. Eu caí e Satanás veio e me tentou. Eu lutei muito no começo. Mas eu preciso de alguém, como o John disse aqui. Vamos lá. Você está perdoado porque esse é o nome dele. Subiu novamente. Seja forte. Então, eu preciso de alguém. E você precisa de alguém, ou precisa estar lá por alguém. Então, aqueles que são novos, eles frequentemente, eles precisam aprender a andar. Eles caem, cometem erros, precisam se levantar novamente. Eles precisam de leite, eles precisam de ajuda. Mas eles precisam de outras pessoas para ensiná-los sobre o mundo. Não é só dar a eles uma Bíblia e dizer a Deus, leia isso. Não, eles precisam de alguém que possa mastigar a palavra, ajudá-los e explicar a palavra para eles. Isso é o que crianças, novos crentes precisam. Mas também as jovens, lemos que são eles. João diz que você é forte e que superou o demônio. Quando você começa a acreditar no início, há um período de muitos ataques e eles realmente querem te derrubar.
E muitos se afastam nesse período porque não há ninguém para ajudá-los. Mas então chega um tempo em que você superou o começo inicial. Período. Você superou o diabo, como diz John, você é forte em você. Então agora você não precisa de leite ainda, ou só de leite. Você não precisa de pessoas para ensinar você. Você pode aprender sozinho. Você pode se alimentar. Você pode começar com a Bíblia, mas agora você está se colocando em uma situação ainda pior. Não, e aqueles que são os mais jovens, eles não precisam de homens como eles. Eles precisam, para serem desafiados, eles precisam dar passos, eles precisam ir em missões, eles precisam estar lá fora e tentar. Tente mais e mais adicionar Cristo e viver esta vida, assim como na natureza. Quando você cresce e se torna jovem, há um momento em que você precisa se afastar um pouco e tentar ter sua própria experiência de vida. Então temos os pais, os responsáveis. Mas João diz que você estava desde o início. Isso significa que você tem estado com Deus por muitos anos. Agora você vê o quadro maior. Você não se distrai tão facilmente. Você conhece Deus. Você tem experiência com Deus e você pode se estar lá e ajudar os outros. Pessoas, como é na natureza, né? No espírito. É o mesmo de algum modo e todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de família. E isso também se aplica a pessoas que foram cristãs por muitos anos, mas ainda são muito imaturas. Nós lemos isso muitas vezes na Bíblia, 1 Coríntios 3, nós lemos isso aqui. Irmãos e irmãs, eu não pude me dirigir a vocês como pessoas que vivem pelo Espírito, mas como pessoas que ainda estão mais crianças em Cristo. Eu te dei leite, não alimento sólido, porque você ainda não estava pronto para isso. Até agora, você ainda não está pronto. Você é valioso de qualquer forma, mas já que ciúmes e rastejar entre vocês está você não se sente valorizado, você não está fazendo como mais pessoas. Então Paulo escreveu ao coreano e nós os construímos. Vamos lá. Você é como uma criança. Você é como crianças em Cristo. Você já deveria ter crescido até agora. E isso ainda existe nas igrejas hoje. As pessoas deveriam ser mais maduras. Você pode estar na igreja por 30 anos sem renascer, mas também pode estar lá por mais tempo e ainda ser uma criança espiritual. E nós não queremos isso. Queremos que as pessoas cresçam. Mas para ajudar as pessoas a crescer, precisamos entender onde elas estão em suas vidas e ajudá-las a partir daí. Nós precisamos entender isso, né? E também lemos claramente em Hebreus 5, temos muito mais a dizer sobre isso, mas é difícil deixar claro para vocês, né? Pois você não tenta mais entender. Na verdade, embora você devesse ser professor agora, precisa aprender os princípios básicos novamente, da palavra de Deus por toda parte. O que foi? Você precisa de leite. Não é um sabor forte. Todos que se alimentam do leite, ainda sendo crianças, não estão contentes em aprender sobre justiça. Mas, claro, é para os maduros que, com uso constante, treinaram-se para discernir o bem e o mal. Aqui lemos que um estudioso hebreu queria mostrar algo às pessoas, mas não era isso. Eles ainda não estavam lá em suas vidas. Eles não estavam prontos para recebê-lo. Então, eles tiveram que voltar e oferecê-lo novamente aos outros. Os elementos que falam sobre Cristo. E isso é o que é hoje. Nós precisamos de família, precisamos de pessoas ao nosso redor. Precisamos de pessoas que sejam crianças, que sejam jovens, que sejam pais. Precisamos vê-los crescer. E estejam lá uns pelos outros. E alcançar que vocês não estão sozinhos nisso. Você não precisa ser toda a família sozinho, mas Deus colocará pessoas em sua vida. E juntos vocês podem ajudar as pessoas a crescerem. E isso é um dos principais focos quando lemos sobre o ministério falho que vimos antes nesta onda. Primeiro e principalmente em séries de vídeos. Em Efésios 4 nós lemos isso. Então o próprio Cristo deu ao apóstolo, ao profeta, ao evangelista, aos pais e aos professores para trabalhar juntos pelo seu povo na obra do Senhor. Para que o corpo de Cristo seja edificado até a maturidade. Todos nós alcançamos. Unidade na fé e habilidade para sempre. De Deus, para se tornarem maduros e adicionar a totalidade da plenitude de Cristo.
Então não somos mais crianças empurrados para trás e para trás pela água, suavemente aqui e ali por toda a água do mundo. De pessoas em seus planos diabólicos. Em vez de prever a verdade no amor, vamos crescer para se tornar em todos os aspectos o corpo maduro nele, que é a cabeça, isto é, Cristo. E para ele todo o corpo é unido e mantido junto por todos os ligamentos de suporte. Crescer e construir-se no amor, para que cada parte faça seu trabalho. Eu sei que este foi um texto longo, mas o que vemos aqui é que Deus deu às pessoas em uma igreja para crescerem como pessoas, para que não sejamos mais crianças, mas crescemos para te encontrar também, Atil. Mas Deus não deu isso a apenas uma pessoa. Deus deu diferentes dons e diferentes pessoas. Aqui lemos sobre o ministério de 5 anos, algo sobre o qual já falamos antes. Você é forte, por exemplo, em encontrar a liberdade pessoal. Você é mais evangelizador e isso vem muito naturalmente para você. Então vá lá fora e encontre essa pessoa em paz. Faça o que você é bom e ajude os outros a se fortalecerem. Mas você também precisa de outras pessoas atrás de você, que talvez sejam mais fortes, para guiá-las e cuidar dos novos crentes que você alcançou. E se nos unirmos dessa maneira e nos ajudarmos, vamos ver não só pessoas renascendo, mas queremos ver pessoas amadurecerem rapidamente. E isso também te libertará, porque você é muito forte no Evangelho e não precisa seguir o caminho longo. Trabalho e produção de leite cultivam as pessoas. Você está livre para se transformar e encontrar outras pessoas lá fora. Então tente entender se como gênero de Cristo atendemos ao chamado de Jesus e simplesmente começássemos a viver isso juntos. Nos unimos e encontramos o outro veneno forte nisso. Juntos saímos. Ansioso para encontrar essa pessoa, mas deixe alguém estar lá e construir uma base e estar lá um pelo outro. Ainda me lembro de muitas coisas do começo, né? Eu chorava muito. Mas então eu tinha o meu avô. Ele se tornou o meu avô. Um homem velho e maduro, um pai na rebeldia. Ele me acolheu e a maioria dos leites que recebi estava no seu porão, sentado lá com a Bíblia e fazendo muitas perguntas. Ele me ajudou a crescer. Eu também cometo muitos erros, mas aprendo com eles. Não? E agora não todos. Não sou mais um bebê. E claro, a Para prisão... aprender, mas eu cresci. Mas também decidi nunca esquecer como... foi no início. E eu diria o mesmo para você. Nunca esqueça como foi no começo, quando você chegar a crer. Por quê? Porque nesse momento você esquece como foi no começo. Você começa a deixar a sua atenção se desviar das pessoas. Ou você começa a se sentir frustrado. Por que ele está se esticando? Por que ele está caindo? Porque parece que há mais profundezas aqui, porque é necessário ajudá-los todas as vezes. Ei, vocês precisaram de ajuda no começo. Não esqueça isso. Agora você pode ir. Agora você é maduro. No começo você precisava de ajuda. Assim como você precisa de pessoas ao seu redor no começo, esteja lá para os outros. Não esqueça de onde você veio, pois assim você deixará seu paciente. Você desiste muito facilmente. Lembre-se de como era no início e então você terá mais experiência e será melhor em ajudar as pessoas. Desafiar eles, ver eles crescer, se tornar maduros. Vou falar mais sobre isso na próxima solução, né, onde discutirei como fazer as pessoas crescerem. Mas lembre-se disto, lembre-se que somos uma só carne. Nós precisamos uns dos outros e as pessoas estão em diferentes estágios de suas vidas. Precisamos ser melhores em entender onde as pessoas estão e então ajudá-las a crescer. Eu falo muito mais sobre isso no meu livro, O Anel de Jesus. Eu também tenho alguns vídeos onde já falo mais sobre isso nos níveis espirituais. Na descrição, junto com este vídeo, vou enviar alguns links onde vocês podem entrar e ver os vídeos. Na próxima vez, vou falar mais pessoalmente sobre minha vida e te dar mais dicas de como ajudar as pessoas. Quando você está lá fora nas casas para criar uma fundação, como você pode ajudar as pessoas que você encontrou, que são pessoas de paz, a crescer? Deus te abençoe. Te vejo na próxima. Adeus.